Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados, são produtos da engenharia genética, nos quais o material genético é manipulado artificialmente. Isso é feito através da transferência de genes de uma espécie para outra, conferindo aos organismos receptor características específicas desejadas. Essa modificação genética resulta em uma reprogramação dos genes, permitindo a produção de substâncias ou a expressão de características que não são encontradas naturalmente no organismo original. A transgenia é um processo essencial na engenharia genética, no qual um gene de uma espécie é inserido no genoma de outra, resultando em organismos conhecidos como os transgênicos. Essa técnica possibilita a introdução de características desejáveis em organismos receptores, como resistência a pragas, tolerância a condições ambientais adversas ou maior valor nutricional. Como se produz um transgênico? Primeiro, identificação e isolamento do gene desejado. Segundo, inserção do gene em um vetor, como um plasmídio bacteriano. Terceiro, transformação do organismo receptor. Quarto, seleção dos organismos transgênicos. Quinto, teste de expressão do gene e características fenótipicas. Sexto, aprovação regulatória antes da comercialização. Os alimentos transgênicos são aqueles que foram geneticamente modificados através da inserção de genes de outras espécies em seu DNA. Este processo é realizado com o objetivo de conferir aos alimentos características desejáveis, como resistência a pragas, tolerância a herbicidas, aumento do valor nutricional ou melhor adaptação a condições ambientais diversas. Alguns exemplos de alimentos transgênicos consumidos no dia a dia é o mamão, o leite, o óleo, a maçã, a soja e o feijão. As bactérias transgênicas são aquelas que foram geneticamente modificadas para expressar características desejadas. Elas são frequentemente utilizadas na produção de medicamentos, enzimas, produtos alimentícios e em aplicações industriais. O risco dos transgênicos. Algumas plantas geneticamente modificadas recebem um gene de resistência a antibióticos e uma forma de saber se a transformação foi bem sucedida. Esse gene provoca o aumento da taxa de transferência do DNA, ou seja, da facilidade com que pedaços do código genético da planta passam de um organismo para o outro. Há um risco teórico de que as bactérias do intestino humano absorvam esse gene, tornando-se resistente aos antibióticos. Aí, qualquer doença, mesmo simples, pode se tornar um problema grave. As plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Através dessa técnica, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos numa célula. Em seguida, essa célula se multiplica e origina uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene. As plantas transgênicas também são chamadas de organismos geneticamente modificados. Os cruzamentos podem ser classificados em três, sendo o primeiro deles as transformações genéticas, que é a inserção direta de material genético em células-alvo, utilizando técnicas como eletroporação, bombardeamento de partículas ou agroinfiltração. O segundo são os vetores virais, que são vírus usados como vetores para transportar genes desejados para as células hospedeiras, substituindo genes virais por genes de interesse. E o último são os vetores bacterianos, que são bactérias que transferem genes para células de plantas, sendo utilizadas como vetores. Dentre as vantagens dos transgênicos, é possível citar o aumento da produtividade das colheitas, a tolerância das plantas a condições adversas de solo e clima, o aumento da produção de fármacos, aumento do potencial nutricional dos alimentos, alta resistência às pragas e a redução do uso de agrotóxicos. E dentre as desvantagens é possível citar a geração de novas pragas e plantas daninhas, danos a espécies não alvos, alteração da dinâmica dos ecossistemas, produção de substâncias tóxicas e a perda da biodiversidade.